Se você tem mais de 45 anos e sente que as notícias te afetam mais do que o normal, que os barulhos te atordoam, que sua paciência se esgotou, quero te dizer uma coisa: você não está perdendo a cabeça. Seu corpo e seu sistema nervoso estão passando por uma transformação real. Nessa idade, a margem de erro diminui e o que antes processávamos com total normalidade agora pode nos sobrecarregar. Hoje vamos aprender a construir um sistema nervoso de aço. Não através da força de vontade, mas sim fazendo pequenas mudanças para que a sua própria biologia, o seu corpo, te sustente no meio dessas crises. Vamos aos pilares, sei que muitos gostam. Pilar 1, o combustível de alta qualidade. Em momentos de crise ou ansiedade, o cérebro é uma máquina que consome energia em níveis altíssimos. E se nesse momento damos a ele combustível de má qualidade, como farinhas e açúcar, o que estamos fazendo é como jogar gasolina no fogo. Esses picos de insulina que esse tipo de alimento gera causam mais nervosismo e palpitações. Dentro desse pilar 1, o que temos? O magnésio como prioridade. É o mineral do relaxamento por excelência. Se você se sente tensa, está faltando magnésio. Inclua na sua dieta sementes de abóbora, amêndoas, espinafre, cacau amargo, meu favorito, abacate. Às vezes um pedacinho de cacau amargo, 70% à tarde, não é um pecado, é um bálsamo para os seus neurônios. Gordura saudável. O cérebro é formado principalmente por gordura. Se você come muitos alimentos light ou sem gordura, seus neurônios ficam desprotegidos. O abacate, o óleo de coco e as nozes ajudam a revestir esses neurônios. É como colocar uma fita isolante em um fio desencapado. A comunicação elétrica melhora e aquela sensação de nervos à flor da pele diminui. Sempre lembrando que esses alimentos não são mágicos. Se você não parar de consumir farinhas e açúcares em excesso, que são os que fazem com que tudo fique inflamado, tudo fique incontrolável e, além disso, seu organismo demora mais de 48 horas para eliminar isso. Então, às vezes a gente diz, bom, hoje eu comi direitinho, não entendo porque estou me sentindo mal, ou porque tive uma crise de nervos, ou porque estou ansiosa, ou por quê? Bom, é porque não é o que você comeu ontem à noite, e sim o que você comeu há mais de 2 dias. Às vezes, o corpo demora muito para processar todas as bombas que a gente vai jogando nele, e por isso, às vezes não percebemos de imediato. E parece pra gente que, bom, se eu tomei uma sopa, como é que posso me sentir assim? Sim, mas o que tomamos 2 dias antes da sopa, por exemplo? 3 água com sal. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, aquilo que chamamos de ansiedade é desidratação celular. Se o seu coração palpita demais, ou muitas vezes você tem tremores, esses que às vezes chamamos de ataques de ansiedade ou ataques de pânico, muitas vezes pode ser falta de potássio, de sódio, de magnésio. Nesses momentos de crise, uma pitada de sal embaixo da língua e tomar água ou tomar água com sal pode acalmar essa crise em minutos, porque equilibra a eletricidade do seu corpo. Pilar 2. Vamos montar um kit de primeiros socorros natural. Quando esse turbilhão mental começa a aumentar, precisamos de algumas ferramentas à mão que atuem diretamente nos receptores do cérebro. Por isso, uma infusão de passiflora pode nos ajudar muito. Também podemos tomar uma infusão de valeriana ou combinar as duas. São ansiolíticos naturais potentes que a terra nos oferece. Tomá-los assim que o sol começa a se pôr prepara o terreno para que a mente não dispare na hora de dormir. O leite dourado ou golden milk também pode nos ajudar muito. Leite de coco ou de amêndoas com um pouquinho de cúrcuma e uma pitadinha de pimenta. Essa pimenta do reino serve para ativar a cúrcuma. Podemos adicionar um pouquinho de canela, óleo de coco. A inflamação do corpo, a inflamação silenciosa, é uma das causas da ansiedade, e essa bebida apaga esse incêndio interno. Outra opção que eu já recomendei várias vezes em outros vídeos mais antigos é a tilha. Mas aqui eu vou abrir um parêntese porque na tilha, quando bebemos tilha, eu não recomendo de jeito nenhum as infusões compradas, eu recomendo, as infusões que vêm em saquinhos não comerciais, do supermercado. Em geral, eu nunca recomendo esse tipo de infusão, prefiram ir a uma loja de produtos naturais e comprem a erva seca. Ou, melhor ainda, o que eu fazia por muito tempo, quando sofria muita ansiedade e crises de pânico, era colocar um alarme no celular.
Acho que era em novembro, outubro. A gente saía por aí com Roma para colher tilha. Em Buenos Aires tem bastante, colhíamos a tilha, a flor com as 2 folhinhas, e colocávamos em uma mesa para secar à sombra. E quando aquilo estava bem crocante, bem sequinho, eu guardava para ter em um pote ou em um saquinho, e daí ia tirando bem pouquinho. Para uma xícara, 2 flores e 2 folhas já bastam. Sempre que for fazer a infusão, você tem que tomar cuidado para a água não ferver, mas sim estar quente, sem estar fervendo. Você coloca as flores, coloca a água quentinha, tampa, deixa de 5 a 7 minutos, não mais do que isso. Depois retira as folhas. Quentinha e é um carinho para a alma. Realmente ajuda muito a tilha com essas características, de preferência colhendo você mesma, mas que seja a folha seca, não o que vem em saquinhos, que muitas vezes é uma porcaria, de verdade, e isso vai nos ajudar muito. Sobre o citrato de magnésio, também falei em muitos vídeos, e se não, tem muita informação na internet sobre como encontrar sua dose e como usar. Tem pessoas que se dão melhor com o citrato de magnésio, outras com o treonato de magnésio, algumas tomam cloreto de magnésio, mas o importante, além de qual você escolher, seja porque vai te cair melhor ou porque tem as características do que você está procurando. É importante encontrar a dose certa, e isso você vai descobrindo aos poucos, né? Compre, por exemplo, o citrato de magnésio em pó. Coloque em um copinho de água 1 grama, que é um pouquinho bem pequeno de uma colherzinha, toma com água. E vai fazendo isso durante 23 dias. Depois coloque um pouquinho mais até chegar ao que seria meia colherzinha de chá. Então vai tomando por mais 4 ou 5 dias. Se perceber que não acontece nada, coloca mais um pouquinho até completar uma colherzinha de chá desse citrato de magnésio. E quando você tiver uma pequena diarreia ou uma diarreia leve, vamos dizer que isso está nos indicando uma limpeza, porque não é uma diarreia por infecção, não é causada por um pequeno excesso, é excesso de magnésio. Quando vem essa diarreia, sabemos que a dose anterior, se fizemos 3 gramas, bom, era 2,5 gramas. Sempre vamos aumentando meio grama a cada 2, 3, 4 dias para ir encontrando a dose. Essa é a forma. Estou explicando muito rápido, mas há vídeos específicos, por exemplo, no canal de Frank Soares, onde ele explica muito bem como encontrar a dose. Como você encontra a sua dose de magnésio? Porque cada pessoa tem uma deficiência diferente e tem uma dose diferente. Pilar 4. Descanso. Na nossa idade, descansar não é não fazer nada. É uma ação soberana para esvaziar a carga sensorial, por exemplo, 0 telas. Ao entardecer, já sabemos que a luz azul mente para o seu cérebro e diz que é meio-dia. Isso bloqueia a mágica da melatonina e mantém o sistema de alerta ligado, o que não nos favorece, porque altera todo o nosso sistema nervoso. Igualmente importante, esvaziar a mente antes de ir dormir, passe seus medos e seus deveria para um papel. Sim, escrever mesmo. O que você deveria fazer, o que ficou faltando fazer, do que você lembrou, quais são seus medos. Escreva tudo, passe para o papel antes de ir dormir, porque se está no caderno já não precisa estar na sua cabeça. E o cérebro recebe permissão para baixar a guarda para parar de reter ideias. Para não esquecer de comprar leite amanhã, pois preciso fazer a sobremesa do aniversário do fulano. Não posso esquecer de pagar a fatura do cartão, senão isso vai vencer. Anoto tudo em um caderno, todas as coisas que acho que deveria fazer, ou até mesmo anoto meus medos. Se estou sentindo muitos medos, muita ansiedade em relação a certas circunstâncias da minha vida. Também as escrevo. Imagino que ao escrevê-las estou colocando-as em uma caixa. E isso eu entrego a uma inteligência superior para que ela leve embora e resolva. Assim eu posso descansar e vocês vão ver que, magicamente, mesmo que não acreditem, tudo se resolve. 3 microdescansos de presença ao longo do dia. Só 3 minutinhos para observar nossa respiração. Observar o que nos rodeia, nomear, isso é uma mesa, isso é uma cadeira, lá fora está ensolarado. Isso é trazer meu cérebro para o momento presente e isso avisa, através do próprio cérebro, ao seu nervo vago que não há um perigo real.
E vamos falar também sobre o poder dos alimentos fermentados. Já está comprovado cientificamente que existe uma conexão direta entre o medo e o intestino, os problemas intestinais. Se a sua microbiota não está bem, você vai produzir mais cortisol, que em resumo é estresse. Por isso, consumir um pouco de kefir, um pouco de kombucha, um pouco de chucrute diariamente na sua dieta vai fazer a diferença. Porque esses ajudam a produzir serotonina, que seria o contrário, essa seria o hormônio da paz, e ela é produzida principalmente no intestino. Agora o que quero convidar vocês é para uma rotina rápida. 24 horas de emergência quando estamos muito estressadas, quando estamos com picos de nervios, quando estamos com crise de pânico de manhã ao acordar, jejum completo de notícias e de tela. Não vou ler nenhuma notícia, não vou ouvir nada de vizinho, nenhum boato, nenhuma notícia de que aconteceu algo assim. WhatsApp, não olhe o celular. Acordamos e tomamos um copinho de água com sal, com uma pitada, 2 pitadas de sal, e estamos acostumadas a consumir mais sal. Já está em nosso processo de saúde. Colocamos um pouquinho mais e depois de um tempinho passamos para o café da manhã. E vamos tomar café da manhã com ovos. Se não gostamos de ovo, vamos tomar café da manhã queijo, mas queijo curado, daqueles que ficaram curando por muito tempo, não queijo cremoso, nem esses queijos de preparo rápido, nem queijo para passar. Nada disso, por favor, porque isso é o contrário, é contraproducente, é inflamação instantânea. Então, só se a gente não gostar de ovo é que passaria a comer um pouco de queijo, mas tem que ser queijo duro, queijo curado. No almoço, uma porção pequena, se possível, com uma proteína. Pode ser um churrasco, um hambúrguer, um pedaço de frango, um pedaço de peixe. E vamos adicionar, por exemplo, uma salada de espinafre com abacate e um pouquinho de tomate. E podemos adicionar, se quisermos, algum carboidrato. Pode ser, por exemplo, algumas batatas assadas. Podemos fazer um purê de abóbora, moranga. E isso vai fazer a gente se sentir muito, muito bem. Não comemos pão, não adicionamos farinhas e não comemos sobremesa depois do almoço. Nós que já estamos nos suplementando com citrato de magnésio, ou com treonato de magnésio, ou com glicinato de magnésio, ou qualquer um dos seus veículos, mas com magnésio. Fazemos isso neste momento, sempre antes das 6 da tarde, e o melhor na minha experiência é se suplementar com magnésio. Ou se você tomar potássio ou vitamina C, ou sempre que for depois do almoço, quando chega à tarde, sem falta, vamos fazer no mínimo 15 minutos de caminhada, caminho sozinha, tranquila, devagar. Estou buscando saúde e paz, não estou buscando mudar meu corpo, não estou buscando perder peso, estou buscando calma. Se eu puder, se eu tiver um lugar adequado, fico descalça e coloco os pés na terra, coloco os pés na grama, isso faz com que a gente faça um aterramento. Se eu estou muito ansiosa por algo doce, como um pedacinho, olha assim, bem pequenininho assim, de chocolate amargo 70% que tem pouco açúcar, mas ele nos dá aquele amargor e aquela mensagem para o cérebro de que está tudo bem. No entardecer, podemos tomar um leite dourado, como os que acabei de mencionar, ou podemos simplesmente tomar um chá de tilha. E escrever em um caderno todos os meus deverias, meus medos, levar tudo com calma, todas as minhas reflexões, tirar esse tempo para mim. Quando chega a noite, se sentirmos energia, podemos tomar um banho de água bem quentinha, com o banheiro bem aquecido, se possível, para nos sentirmos renovadas. Também podemos colocar nossos pés um pouquinho em água quentinha com sal, isso ajuda muito. E continuamos sem nada. Absolutamente nada de telas e notícias. Já vamos deixando a luz mais suave em nossa casa. E algo que quero dizer para vocês é que é normal sentir que você não consegue lidar com isso no meio de uma crise nervosa, um ataque de pânico. Mas lembre-se que seu corpo tem uma capacidade de renovação, de regeneração impressionante e que você não está doente, não está acontecendo nada de ruim com você. São sinais do seu corpo, seja para que você preste atenção à sua alimentação, ao que está acontecendo no seu intestino, mas acima de tudo, o que causou todas essas coisas, o que te levou a esse ponto em que você está se pressionando, em que você está se exigindo, o que está te deixando tão nervosa e tão angustiada, angustiado.
precisamos revisar, não para buscar no passado, porque não adianta ficar remoendo, mas sim para, a partir do presente, construir um futuro melhor para mim. Mudar os hábitos, porque geralmente quando a gente está triste, quando está ansiosa, quando está sob pressão, costuma comer mal, porque vive correndo contra o tempo. Então, ao invés de parar e preparar uma comida caseira ou uma comida de verdade, a gente compra um cachorro quente em qualquer lugar, come um hambúrguer, faz uma pizza rapidinho e achamos que com isso estamos nos alimentando, mas estamos piorando ainda mais a situação, porque isso gera picos de insulina E para quem já está passando por um processo de nervosismo, de crise, de pânico, de ansiedade, todos esses alimentos jogam contra, mas em 1000%. Vão fazer com que esse processo de nervosismo, que talvez fosse durar só 1 ou 2 dias, pode ser que dure para você 1 mês, 2 meses, pode ser que se prolongue. Porque aí começamos a ter medo do sintoma, começamos a ter medo de sentir medo, ou começamos a sentir medo porque pode vir aquela crise de pânico. Então, assim que sentimos algum tipo de sintoma parecido com o que já sentimos, nossa memória e nosso sistema de sobrevivência fazem com que voltemos a ter medo do medo. Por isso é muito importante, assim que sentimos uma crise desse tipo, parar, fazer um esforço, levar a sério que o nosso corpo está pedindo calma, está pedindo para que a gente pare. Então parar, mudar a alimentação, comer de forma mais saudável, comer comida de verdade, comer em menor quantidade, dar mais tempo possível de jejum, para que nesse período de jejum o corpo realmente se recupere, se restabeleça, porque sempre quem vai nos curar é o corpo, não é o remédio, não é o médico, não é o conselho, não é o YouTube, nem mesmo o alimento, é sempre o corpo. O corpo é quem te coloca de volta no eixo, o corpo é quem restabelece o que está funcionando mal dentro de você, né? Ou seja o que for. Por isso é importante acompanhar o corpo e não enchê-lo de alimentos e de processados. E coisas, que além de ter que se recuperar, ainda tem que digerir tudo isso que estamos mandando para ele. O corpo tem que trabalhar em dobro, gastar muita energia e fazer turno duplo mesmo já exausto. Então, o que temos que fazer é facilitar o trabalho do nosso corpo que ele vai fazer e confiar que o nosso corpo vai nos tirar de qualquer crise. Se dermos o espaço e dermos a energia, dermos o combustível que ele precisa. Bom, e eu gostaria que vocês deixassem nos comentários como estão em relação a isso, porque vocês chegaram a este vídeo por algum motivo. Provavelmente vocês estão passando por algum momento difícil de estresse, ou de ansiedade, ou de nervosismo. Então, quero que me contem, e também que me contem aqueles que aprenderam a surfar as ondas, o que fizeram, o que funcionou para vocês. Vamos transformar esse espaço de comentários que fica abaixo do vídeo em uma mini comunidade onde vamos nos ajudar a resolver esses conflitos, essas crises juntos. Porque todos nós podemos dar um conselho que ajude outra pessoa. Meu nome é Dana Aguilar e se você quiser aprofundar sua conexão corpo, mente e espírito, te espero no meu outro canal, Portal Coerência. Vou deixar aqui um cartãozinho para você poder ir lá visitar. E claro, te convido a se inscrever no canal, deixar um like porque isso me ajuda muito na distribuição do vídeo e também a compartilhar. E sem mais, até a próxima. Tchau!